boa noite, sejam bem-vindos ao programa Entrevista. Hoje vamos falar sobre um tema que atravessa a vida de todas as famílias, o empoderamento no lar. Muito mais do que um conceito, trata-se de uma prática que pode transformar relações, equilibrar responsabilidades e valorizar cada voz dentro de casa. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, entre a igualdade e a transformação social, temos conosco Diva Monteiro, formada em Ciências da Educação, que vai partilhar conosco a sua visão e experiência sobre como o lar pode ser o primeiro espaço de justiça, respeito e crescimento pessoal. Muito boa noite, senhora Diva. Antes de começar a entrevista, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Quando falamos sobre empoderamento dentro do lar, o que isso significa na prática? Primeiro de tudo, agradeço também a participação, a oportunidade aqui. Pensando em empoderamento do lar, isso na prática é pensar num lar funcional onde podemos perceber o respeito mútuo entre as pessoas ali existentes, a esposa, o marido, os filhos, onde há espaço para todos, em que todos se respeitam e também percebendo em que ali há uma participação ativa de todos ali no lar. Esse empoderamento, podemos perceber que não só o marido ali, ele pode ser o chefe, né, o mandão, entre aspas, mas podemos perceber que ele é um cooperador, é um participador, os filhos são participadores, a esposa administradora, fazendo parte ali do lar, em que todos envolventes estão ali disponíveis para que o lar, ali haja sempre o respeito e a participação de todos. E por que razão o lar deve ser visto como o primeiro espaço de igualdade e também de valorização da voz de cada pessoa? Bom, podemos perceber que o lar é um espaço, em primeiro lugar, que podemos perceber essa valorização, porque é no lar que damos os primeiros passos. É ali no lar que chegamos a perceber ali a pessoa em si. É ali que você vai caminhar, dar os primeiros passos, onde você vai aprender, onde você ali vai desenvolver as suas tarefas, vai, digamos que, se equipar para poder sair para fora. Então é ali que é algo de comunhão, onde você aprende, partilha, dá suas ideias, é compartilhar. Então ali é aquele ponto principal, é o início. E então podemos dizer que é muito importante ali, esses primeiros passos ali dentro do lar. Senhora Diva, em muitas casas ainda se mantém a ideia de que o trabalho doméstico é sempre feminino. Como é que podemos desconstruir esse pensamento? Sim, na realidade isso é uma ideia que tem sido visto, mas podemos dizer que não só a mulher tem que estar ali a trabalhar, mas todos que fazem parte da família, o marido, os filhos, podemos perceber que todos eles fazem parte da família. Ali, se todos são integrantes, todos devem participar na família. Eu tenho a minha família em que todos participam das tarefas, do momento ali, mesmo que não seja só a tarefa, mas uma opinião. Então, a família, o lar, ela não é levado só pela mulher, mas todos podem ajudar, cooperar para que cheguem a um resultado melhor. Então, todos fazem parte. Devemos tirar essa ideia de que só a mulher pode fazer. Então, tirando essa ideia, os filhos fazendo, o marido cooperando, ajudando, então vamos ter uma sociedade bem melhor. E até que ponto a autonomia financeira dentro de casa fortalece ou também fragiliza o empoderamento de um dos membros da família? Dentro disso, podemos pensar que a economia ela é algo que muitas vezes traz uma certa discussão, um desconforto muitas vezes. Mas se no lar, no empoderamento do lar, existir uma partilha de ideias ali não tiver mentiras, as coisas não forem feitas por si só, tudo que é conquistado dentro da casa, tanto do marido como da esposa, junto, a família
tem um melhor resultado. Então, podemos perceber e dizer que se o marido, tanto a economia do marido, da esposa, se partilharem, se houver uma verdade, andarem em concordância, os dois saem a ganhar. Na verdade, a família sai a ganhar com relação a isso. E a economia é muito importante ali para o lar. Tanto que estamos a ensinar os nossos filhos como devem utilizar essa ferramenta, como podem ser pessoas também para poderem ajudar aos outros. Então deve ter uma partilha ali de ideias. Os dois, toda a família, na verdade, devem caminhar junto, partilhando, levando a verdade, sempre andando em verdade. Então isso vai ajudar a família e de que maneira, né? E falando nesse ponto entre diálogo e também a partilha, consideras isso o empoderamento? Sim, o diálogo, ele é fundamental, é muito importante o diálogo. O diálogo é algo que deve existir sempre no lar. E empodera o lar, na verdade. Por quê? Porque você vai dar voz, vai dar vez a todos que fazem parte, aos filhos, inclusive. Os filhos precisam também dessa parte de nós valorizarmos a ideia deles, a conversa quando eles chegam para partilhar alguma coisa, alguma ideia, porque eles também podem melhorar até o relacionamento do casal. Eu tenho experiência disso, os meus filhos também participam nisso. Então o diálogo ele é fundamental para esse empoderamento, ajuda muito nisso e devemos sempre estar a desenvolver. Se percebermos que no lar não se tem muita conversa, não se dialoga, não damos a oportunidade para o outro falar, isso estamos caminhando para um caminho que não vamos ter bons resultados. Mas se houver uma partilha, uma voz ativa de todos, vamos ter com certeza um lar melhor. E de que forma o empoderamento dentro do lar pode refletir na vida profissional, social e até política de uma pessoa? E pensamos nisso porque se uma pessoa estiver bem na sua casa, na sua família, ela é satisfeita, ela é feliz, ela realiza suas tarefas bem feitas, o marido também, os filhos. Isso reflete com certeza lá fora. Isso reflete no nosso trabalho, o cotidiano, reflete na escola dos nossos filhos, no meio em que estão envolvidos. Então acaba refletindo em todos os lugares em que vamos. Então essa questão de poder ajudar a cada um sempre. Então, devemos sempre pensar dando essa oportunidade a todos. E que papel tem os homens, devem assumir os homens neste processo para que não seja visto apenas como uma luta das mulheres? O homem, na verdade, ele tem um papel fundamental. Essa luta não é só das mulheres, nós sabemos, porque só a mulher ela não consegue, com certeza. O homem, eu vejo o homem como um encorajador também. Vejo o homem também como participante. O homem ele participa também. Ele encoraja ao mesmo tempo, mas ele participa para poder encorajar a sua mulher, os seus filhos, porque os filhos estão ali vendo um modelo, vendo alguém também que faz, que pratica. Então, o homem ele tem esse papel importante de poder também ajudar a sua esposa, encorajando-a, também investindo na sua própria esposa também, ajudando, não só com palavras bonitas, mas sim com a sua ação, a sua participação no lar. E pegando nesse ponto das crianças, né, que vem o pai como um espelho, como transmitir às crianças desde cedo a importância de igualdade de género dentro do lar? Desde muito cedo é muito importante desenvolver isso neles. Eu tenho por experiência própria, os meus filhos participam da casa. Eles participam de uma forma ativa. Eu tenho o hábito, por exemplo, de fazer uma agenda em que eles participam. Cada dia eles veem o que eles têm que desenvolver dentro da casa, não só dando a oportunidade para a menina, mas sim para o menino também.
Todos eles têm esse papel, porque eu estou a desempenhar um papel importante ali como mãe, né? E eu estou formando futuros cidadãos, né, da nossa sociedade, futuro marido, futura esposa. Eles precisam interiorizar isso, precisam entender isso. Então, todos eles fazem parte ali da família, realizando tarefas práticas como levar o lixo fora, limpar o chão, varrer a casa, lavar a louça, até mesmo na transformação da casa. Tem, às vezes, momentos que eu realizo algo, eu não faço sozinha, porque ali o lar não é meu, não é só da mãe, mas sim, se o lar vai ficar aconchegante, bonito, é para todos. É para o filho também, é para o marido. Então, todos eles fazem parte. O que você acha? Que ideia? Aí eles falam, né? Participam. Não, eu acho que isso fica bom, eu acho que isso fica mal. Todos eles têm essa participação. Então, desde muito cedo eu tento incutir isso na vida deles, porque o lar é a base de tudo. Senhora Diva, em Cabo Verde, quais são os maiores obstáculos culturais que ainda limitam o empoderamento feminino? Eu penso que muitas vezes ainda temos lugares em que eles focam muito no homem estudar e a mulher não, a desenvolver muito mais, a conquistar algo mais. Então, precisamos desconstruir isso. A mulher precisa também ter o conhecimento, né? Sair para estudar, se formar. O homem também. Então, precisamos ver isso. Dentro de casa também percebemos ainda, em muitos lugares, ainda famílias que a tarefa é deixada só para a menina. O rapaz não realiza tarefas. Então, precisamos tentar ver essas questões onde podemos ajustar para que todos se envolvam. E em relação à autoestima de uma pessoa, ela pode ser fortalecida ou enfraquecida dentro do lar às vezes, né? Como é que a família pode ser um motor de valorização cultural? Com certeza. É quando não damos vez e voz para a pessoa, por exemplo, podemos pensar nisso. Percebemos que a autoestima ela precisa ser cultivada desde muito cedo. Então, se eu não deixo os filhos participarem, ou se no caso outra familiar não participa, a autoestima dela é desvalorizada. Então eu preciso mostrar que ela tem valor, que ela pode, que ela consegue, que a opinião dela vale, que é importante a opinião dela, que muitas vezes pode nem ser no momento o realizar, mas no diálogo, na conversa, nós vamos mostrar o quanto isso é importante. E sempre valorizar, mostrar na prática o quanto os seus filhos ou o marido ali é importante, são pessoas de valor. Devemos olhar o outro com valor, né? E ali ensinar para que haja essa interatividade entre todos mesmo dentro de casa. Senhora Diva, o empoderamento dentro do lar pode ser também uma forma de prevenir a violência doméstica? Com certeza. Previne sim, previne porque dentro do lar, se houver o respeito, não vai ter violência, importante. Ela precisa ser valorizada. Quando há o amor, nós percebemos isso na palavra de Deus, quando diz que nós devemos amar uns aos outros. O amor ao outro não me deixa, não me faz com que eu castigue com violência. E isso, principalmente refletindo nas mulheres, né? Muitas mulheres sofrem violência doméstica e isso é pelo desrespeito, porque não há o amor, não há o empoderamento mesmo, porque o empoderamento dá o respeito, dá o amor ao outro. E como a espiritualidade e também os valores culturais cabo-verdianos podem ser aliados para promover mais equilíbrio e também respeito dentro de casa? Ajuda, e eu incentivo a todos, realmente, a procurar a espiritualidade, os valores de Deus, os valores bíblicos, são fundamentais para a vida humana, para a sociedade,
para o ser em si. Então precisamos buscar, é Deus em primeiro lugar e o resto ele vem, né? Então devemos procurar sempre isso. Isso nos ajuda, isso nos impulsiona, isso nos leva a lugares em que muitas vezes as pessoas podem nem entender, né? Mas isso nos traz o empoderamento do lar, que é a busca pelo divino, que é a busca pelo um Deus que tudo nos ensina, tudo nos mostra, um Deus que realmente faz algo maravilhoso e o que Ele faz em nós automaticamente transmitimos àqueles que estão na nossa volta, nesse caso, a nossa família, que convivemos todos os dias. Senhora Diva, há quem viva em casa sem sentir que tem voz ou espaço. Que conselhos daria para começar a mudar essa ideia? Bom, daria um conselho de procurar o diálogo, em primeiro lugar. Muitas vezes o diálogo não acontece, né? Procurar. E se for preciso, procurar ajuda de quem pode realmente ajudar essas pessoas a se desenvolverem melhor nesse aspecto, né? Mas é realmente procurar ajuda de pessoas que podem ajudar nessa área, é Deus em primeiro lugar. Então, devemos procurar isso. E como é que a senhora imagina um lar verdadeiramente empoderador e também justo, onde todos se sentem valorizados? Eu vejo um lar em que leva os princípios bíblicos. Sem levar os princípios bíblicos, eu não vejo um lar caminhando com empoderamento mesmo. Então, devemos pensar nesses princípios, nesses valores que são muito importantes para podermos levar esse lar. E eu vejo, eu sonho com o lar das pessoas, o meu, cada vez melhor, né? Melhor em que aspecto? Em que todos ali são importantes, em que todos ali fazem parte, em que todos ali têm vez, têm voz, em que todos ali participam de uma forma ativa, em que todos ali também são amados, se sentem amados também. Isso é muito importante. Senhora Diva, para terminar, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem. Bom, eu deixo uma mensagem para todos aqui, que é uma mensagem de buscar um lar cada vez mais empoderado, em que há o respeito, a harmonia, a valorização do outro. Eu deixo uma mensagem também do cuidado à nossa casa. Eu deixo uma mensagem a todos, tanto para o homem, a mulher, os filhos. Nós fazemos parte da nossa casa, da nossa família, devemos cuidar da nossa família. E cuidando da nossa família, automaticamente, lá fora, no nosso trabalho, vamos ser pessoas muito mais felizes, pessoas realizadas e abençoadas. Muito obrigada, senhora Diva, por essa conversa. Chegamos ao fim desta conversa enriquecedora, na qual vimos que o empoderamento dentro do lar não é apenas uma questão individual, mas sim um caminho para uma sociedade mais justa e equilibrada. A mudança começa em casa, nos pequenos gestos de respeito, partilha e valorização. Obrigada a todos os que nos acompanharam e até a próxima edição do nosso programa.